Você sabia que foi criado um guia de atividade física especificamente para a população brasileira? Nesse vídeo eu vou apresentar o primeiro guia que foi criado com essa finalidade, que busca incentivar uma vida mais ativa de uma forma mais simples. É um material disponível gratuitamente que pode beneficiar leigos e profissionais da saúde. Nesse vídeo eu vou te dar todas as coordenadas sobre ele. Vem comigo! Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga e aqui é o nosso espaço para falar sobre exercícios terapêuticos. E o exercício físico é uma forma de atividade física. Inclusive, eu já expliquei aqui no canal, se você tiver interesse, tem um vídeo no qual eu falo sobre a diferença entre atividade física e exercício físico. E não é novidade para ninguém que os índices de sedentarismo estão aumentando de uma forma preocupante no Brasil. A gente viu esse quadro se agravar muito mais da pandemia para cá. Então, pensando nisso, o Ministério da Saúde criou um documento que é o primeiro guia de atividade física para a população brasileira. Isso é bem interessante porque quando a gente vê guias que foram feitos nos Estados Unidos, no Canadá e alguns países da Europa, a gente tem muitas informações relevantes ali, mas elas foram feitas estudando outras populações, que têm muitas diferenças em relação à população brasileira. Diferenças sociais, econômicas, culturais, dentre várias outras. Então eu vou dividir a tela aqui com vocês para mostrar os principais capítulos que tem esse guia. São 8 capítulos muito bem organizados, que dão recomendações específicas para crianças, para adultos, para idosos, gestantes e outras populações. Então vamos lá. Então essa é a capa do guia, Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Ele foi elaborado pelo Ministério da Saúde no ano de 2021. Se você quiser acessá-lo, é só você digitar esse título no Google e aí você vai ter acesso a esse arquivo em PDF que tem 52 páginas de muito conteúdo interessante. Então ele é organizado, dividido dessa maneira. O capítulo 1 fala sobre entender a atividade física. O segundo, atividade física para crianças até 5 anos. Depois o terceiro, crianças e jovens de 6 a 17 anos. O capítulo seguinte fala da atividade para adultos, depois para idosos, a educação física escolar. O penúltimo, capítulo 7, é atividade física para gestantes e mulheres no pós-parto. E por fim, ele encerra com atividade física para pessoas com deficiência. Eu achei bem interessante aqui os temas que ele destacou, porque além de falar das faixas etárias, eles tiveram essa preocupação em pensar na educação física escolar, que infelizmente a gente vê que na minha época, por exemplo, era feito de uma maneira assim mais rigorosa, né? Era levado tanto a sério como as outras disciplinas. Mas o que a gente vê hoje em dia em alguns lugares é que parece que a educação física ficou algo banalizado, que não é dado a devida importância. E a gente vê justamente hoje um grande número de crianças com habilidades motoras limitadas, com dificuldades para saltar, para correr, com déficit de equilíbrio. E a gente sabe que a educação física pode estimular e aprimorar esses movimentos e isso gerar uma série de benefícios a essa criança, inclusive para a sua vida adulta. Depois, um pouquinho mais adiante, o guia explica, né, a diferença entre as intensidades de esforço físico. Então, nós temos atividades físicas leves, moderadas e intensas ou vigorosas. E ele explica de um jeito bem simples, né? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal também, no qual eu falo sobre o IPAC, que é um questionário para avaliar a atividade física também. E ele usa uma explicação muito parecida com a do IPAC, né? Então, o esforço leve é aquele que exige o mínimo esforço, com um pequeno aumento da respiração e dos batimentos cardíacos, e por aí vai. Então, de uma maneira bem simplificada, o leigo consegue entender quando ele está fazendo um esforço moderado, quando ele faz um esforço vigoroso ou leve. Eu não vou falar sobre as 52 páginas aqui, senão vai ficar muito longo, cansativo o vídeo, mas ele explica logo adiante sobre o comportamento sedentário e como ele pode ser prejudicial à saúde das pessoas. Aqui já no capítulo 2, ele começa a abordar especificamente a atividade física para crianças até 5 anos e por que as crianças têm que fazer atividade física. E ele fala no guia que a atividade física é feita em jogos, em brincadeiras, atividades mais estruturadas, escolinhas de esportes, aulas de educação física, tudo isso tem um papel muito
muito importante no crescimento e desenvolvimento, não só físico, como emocional, social. E eles recomendam nesse guia que essas atividades para essa faixa etária sejam alegres, seguras, supervisionadas pelos pais ou responsável e adequadas para a idade da criança, né? Porque a gente tem que pensar também na prevenção de acidentes. Então, por exemplo, até 1 ano, essa criança pode fazer atividades que a deixem de barriga para baixo ou sentada, movimentando braços e perninhas, né? Estimulando a criança a fazer os movimentos mais básicos, como segurar, puxar, empurrar, rastejar, rolar, sentar, levantar, né? Todas as atividades ali mais básicas. Já de 1 a 2 anos, as atividades mudam um pouquinho de características. Aí a gente já vai pensar em equilíbrio. Essa criança de 1 a 2 anos já adquiriu a marcha, provavelmente, então ela tem que adquirir a habilidade de se manter estável com os 2 pés apoiados no chão, e depois isso pode evoluir para equilibrar num pé só, realizar giros, né, as rotações, correr, saltitar, pular, arremessar. E já a criança de 3 a 5 anos já tem uma outra direção em relação às atividades. O guia orienta que sejam colocadas atividades como caminhar, correr, girar, chutar, arremessar, mas ele já coloca também o papel da educação física escolar nesse momento. Então pode ser praticada natação, ginástica, lutas, danças e esportes no geral. E sempre que possível, estimular essa criança a fazer os deslocamentos do dia a dia a pé ou de bicicleta, evitando usar o carro, né, ou outros transportes para tudo. Também o guia fala sobre a importância dessas crianças aprenderem a nadar, porque infelizmente a gente tem estatísticas com números muito altos aí de crianças que sofrem acidentes de afogamento nessa faixa etária. O guia também toca num assunto bem atual e bem polêmico, que é o uso de telas para crianças. Então eles dizem que para reduzir o comportamento sedentário das crianças, a gente tem que limitar o tempo que elas ficam expostas a essas telas, que incluem celular, tablet, televisão, né, etc. Então, até 1 ano de idade, não se deve expor a criança a nenhum tipo de dispositivo. De 1 a 5 anos de idade, elas podem usar até 1 hora por dia, mas quanto menos, melhor. O guia também faz essa relação entre o comportamento sedentário e o uso de telas. Então, geralmente, as crianças que têm maior tempo de tela são aquelas com maior tempo de comportamento sedentário. O guia também destaca a importância de diminuir esse tempo de tela, pensando também no desenvolvimento motor e cognitivo dessas crianças, além das habilidades sociais que também podem ser comprometidas devido ao uso de telas. Já no capítulo 3, ele já fala das crianças maiores, né, daquelas que vão dos 6 aos 17 anos de idade. Então ele destaca no guia a importância da atividade física nessa idade também para melhorar as suas habilidades de socialização, além de melhorar a condição física, desenvolver as habilidades motoras, ajudar também no desempenho escolar. Então sabe-se também que as crianças, os jovens fisicamente ativos podem ter um favorecimento, um benefício no seu desempenho escolar, além de ser um grande aliado no combate à obesidade. E lembrando também que o exercício é um hábito angular, então quando a gente faz exercícios, atividades regularmente, a gente tende a melhorar também ou a querer melhorar outros aspectos da nossa vida, né? Então, a alimentação tende a ser melhor, o sono tende a ser de melhor qualidade. Esse jovem, se ele fica mais tempo se exercitando, ele vai ficar menos tempo nas telas. Então, o exercício ou atividade física, ela vem como um hábito que traz vários outros hábitos positivos nesse pacote. E pensando especialmente, criticamente nessa fase dos 6 aos 17 anos, isso tem um peso enorme. E para essa idade, o guia recomenda que os jovens busquem ter uma vida mais ativa, buscando fazer suas atividades com bicicleta, por exemplo. Então, se for possível ir à escola de bicicleta em vez de ir de carro ou de ônibus, né, vai ser melhor. Ou se ele puder ir a pé, o importante é ele se manter ativo durante a maior parte do dia. O capítulo 4 já é pensando nos adultos, então aí a gente vai fazer uma correlação, né? O guia já faz uma ligação
da atividade física com a prevenção e o tratamento de algumas doenças. Então ele destaca que a atividade física promove o desenvolvimento humano, bem-estar, previne e diminui a mortalidade por diversas doenças crônicas, como por exemplo a pressão alta, diabetes, as doenças do coração e até mesmo alguns tipos de câncer. Então, câncer de mama, câncer de estômago e de intestino tem uma relação mais forte com a prática de exercícios físicos. Ou seja, a atividade física pode prevenir ou diminuir a mortalidade nesses casos. E isso é incrível, né? Ele destaca também que a atividade ajuda no controle do peso, diminui os sintomas da asma, diminui o uso de medicamentos em geral, e isso já vai gerar um impacto econômico positivo para esse paciente também, além de todos os benefícios à saúde, melhora o sono, promove o prazer, relaxamento, divertimento, disposição, ajuda na inclusão social, no reforço de laços sociais e também um outro aspecto muito pouco falado, que é a questão cultural. O guia fala que a atividade resgata e mantém vivos diversos aspectos da cultura local. Então nós temos inúmeros motivos para nos mantermos ativos. Se você é profissional da saúde e está vendo esse vídeo, olha que material bacana, né? Montadinho ali, já todo formatado para você talvez imprimir e enviar para o seu paciente ou mandar para ele no formato digital. Enfim, pense numa estratégia interessante para que de fato ele leia e compreenda todo esse conteúdo tão rico e tão atualizado que a gente tem nele sobre atividade física e saúde. Então, para aquelas pessoas que falam que não fazem atividade física porque trabalham o dia inteiro, ficam uma boa parte do tempo no transporte e depois tem os trabalhos de casa também, né? E isso de fato é uma realidade de grande parte dos brasileiros. O guia, sabendo dessa nossa realidade, ele coloca algumas orientações sobre como inserir a atividade nessa rotina que a gente vive. Então ele fala, por exemplo, no seu tempo livre, no seu deslocamento, várias atividades que podem ser inseridas ali e gerarem esse benefício à saúde. O capítulo 5, que é destinado para os idosos, o guia de atividade física vai pensar nas peculiaridades dessa faixa etária. Então ele destaca que a atividade física para o idoso vai ser especialmente importante porque ajuda no desenvolvimento humano, melhora suas habilidades de socialização, aumenta a sua energia, a sua disposição, a autonomia, que costumam ser queixas muito frequentes dos idosos. Eles se sentem muitas vezes desanimados, né, por fatores físicos, por fatores psicológicos, e a atividade pode ajudar nesse sentido. Reduz o cansaço durante o dia, fortalece músculos e ossos, reduz as dores nas articulações, melhora o equilíbrio, reduz o risco de quedas, melhora a qualidade do sono. Nós sabemos também que é muito frequente, existe uma prevalência muito grande de idosos que têm baixa qualidade do sono, aquele sono muito superficial, muito cortadinho, né? A atividade também pode reduzir os sintomas da ansiedade, da depressão, que também são manifestações comuns nessa idade, além de ajudar no controle da hipertensão, redução do colesterol, reduz o risco de desenvolver doenças cardíacas e alguns tipos de câncer, como a gente falou lá no capítulo do adulto, mas geralmente esses sintomas surgem mais na terceira idade. Então é uma preocupação que começa desde cedo, mas ela vai se intensificando com as idades mais avançadas. A atividade também é capaz de reduzir o risco para demência, como a famosa doença de Alzheimer. Depois ele dá orientação sobre quanto tempo de atividade física você deve fazer e quais atividades podem ser feitas. Um outro ponto que eu achei interessante aqui do guia de atividade física para a população brasileira é reforçar o quão seguro é fazer exercício para o idoso. E para eles terem colocado essa informação destacada no guia, é porque a gente sabe que muitos idosos acabam desenvolvendo esse mito, às vezes por orientações profissionais, enfim, né, por várias fontes aí, às vezes por matérias sensacionalistas, aqueles jornais que
tentam colocar risco, perigo, né? Tudo é perigoso. E aí aquele idoso fica com medo de fazer movimentos ou desenvolve a cinesiofobia por conta de uma queda que ele mesmo já sofreu. Então ele destaca no documento: ter um dia a dia fisicamente ativo é seguro. A preocupação com lesões ou problemas de saúde não deve impedir você de praticar atividade física. Pessoal, o que não é seguro é ser sedentário. O indivíduo sedentário sofre mais quedas, tem músculos mais fracos, tem maior tendência a ansiedade, depressão, isolamento. Então, quem que está numa situação de risco maior? O guia também enfatiza a importância da gente monitorar esse paciente idoso, especialmente se ele tem hipertensão arterial, se ele tem diabetes ou qualquer outra doença. A gente vê que nessa faixa de idade as doenças reumáticas também têm uma prevalência grande. Então, o profissional que acompanha esse idoso precisa estar atento a todas as possíveis alterações, manifestações e fazer ajustes nessas atividades, com orientações adaptadas para o estilo de vida e para as condições que aquele indivíduo idoso apresenta. O capítulo 6 destaca a educação física escolar. Então ele coloca alguns pontos aqui relevantes, como por que incentivar a participação dos estudantes nas aulas de educação física. É uma pena, pessoal, é muito triste que muitas pessoas ainda vejam a prática das aulas de educação física como uma coisa sem importância. A gente sabe que esses estudantes que fazem as aulas de educação física têm uma tendência a ter melhor controle do peso, melhor desempenho escolar, melhora do foco e da ação do estudante na realização de uma tarefa, melhora da motivação, bem-estar mental, redução de ansiedade e depressão, que infelizmente também a gente está vendo essas manifestações já nas crianças. E olha só, a atividade física também promove melhora da forma como o estudante se organiza para fazer tarefas diversas e aprender novas habilidades. Então, fazer a educação física escolar não se limita apenas a benefícios físicos. A recomendação é que seja oferecida pelo menos 3 aulas de educação física de 50 minutos cada por semana. E essas aulas têm que ter conteúdos que possibilitem experiências positivas e abordagens inovadoras para os estudantes. O capítulo 7 do guia é voltado especialmente para a mulher gestante e aquela mulher que está na fase do pós-parto. E nesse contexto, o guia fala que a prática de atividade física vai promover relaxamento, divertimento, disposição, ajuda no controle do peso corporal, diminui o risco de pressão alta e diabetes gestacional, reduz o risco de pré-eclâmpsia, que é a pressão alta durante a gestação, entre outros benefícios, além de reduzir o risco de depressão, ajudar na inclusão social, diminui o risco do bebê nascer prematuro e ajuda o bebê a nascer com o peso adequado. Então, não existe aquela ideia de que a mulher gestante tem que ficar parada, em repouso, exceto em casos muito raros. A via de regra é que a gestante deve se manter ativa. Nesse capítulo, ele também busca derrubar alguns mitos nesse sentido. Então, ele destaca que a prática de atividade física na gestação não aumenta o risco de malformação do bebê, não aumenta o risco de ruptura da bolsa, não induz o trabalho de parto, não aumenta o risco de aborto, não seca o leite, enfim, uma série de mitos aí que a gente tem que não tem nenhum fundamento científico. E o 8º capítulo do guia é voltado para atividade física para pessoas com deficiência. Ele não fala aqui de uma maneira específica, sobre uma deficiência A ou B, ele abrange de uma maneira geral. E o guia aponta como um dos principais benefícios relacionados à prática de atividade física por essas pessoas é que elas vão ter uma promoção do seu desenvolvimento humano, do bem-estar, o aumento da autonomia, o relaxamento, o ganho da força muscular, da coordenação, da destreza. Aí, como ele está falando de uma forma bem abrangente, eles tiveram que pensar nas deficiências de uma maneira geral. Então, a atividade física também ajuda na inclusão social, no controle de peso, na melhora da imunidade, na melhora do humor, na melhora da circulação sanguínea e também com potencial de diminuir o risco de doenças cardíacas.
além de diabetes, colesterol alto, pressão alta, etc. Nesse capítulo, eles também dão orientações aos cuidadores para que não criem barreiras para que essas pessoas se mantenham ativas e que essas pessoas com deficiência devem ser estimuladas desde a infância a praticar atividade física, a manter uma vida com um estilo de vida mais saudável. O que eu achei muito bom que eles colocaram no guia aqui é que antes mesmo de ajudar uma pessoa com deficiência em alguma situação, pergunte primeiro como você pode ajudar. Por exemplo, não empurre a cadeira de rodas ou pegue no braço de uma pessoa com deficiência visual sem permissão. Às vezes, na tentativa de ajudar, a pessoa acaba sendo invasiva. Ele também dá orientações sobre como reduzir o comportamento sedentário. Então, essa pessoa com deficiência deve evitar permanecer muito tempo parado numa mesma posição. Se ela tiver condições de se movimentar minimamente de forma independente, isso tem que ser estimulado. Ela deve buscar não ficar mais de 1 hora numa mesma posição. Também não usar as telas como um recurso que aumenta ou intensifica, reforça o comportamento sedentário. As telas, nesse caso, podem ser muito úteis para fins de comunicação, para interação social, mas elas não devem permitir ou favorecer um comportamento sedentário. E aí uma dica prática que ele dá nesse guia é: a cada hora de comportamento sedentário, se movimente por pelo menos 5 minutos. Então, sempre que possível, a pessoa com deficiência deve colocar essa regra em prática. Outra informação bacana que tem nesse guia também, ao final de cada capítulo, é falar sobre a rede de apoio. Então, nesse caso, por exemplo, da pessoa com deficiência, ele fala: procure a unidade básica de saúde. Você pode encontrar alguns programas públicos, ele cita o programa Academia da Saúde, o programa Saúde na Escola. A pessoa também pode buscar um centro especializado em reabilitação ligado ao Sistema Único de Saúde. Então, ele dá alguns caminhos, algumas direções para que essa pessoa tenha um auxílio para se manter mais ativa e para cuidar da sua saúde de uma maneira geral. Esse material está disponível gratuitamente na internet, mas eu vou deixar aqui o link também para facilitar para você fazer o download. Eu acredito que seja uma ferramenta muito útil, muito interessante para você aplicar com seus pacientes, ou se você é leigo, para você adotar na sua vida, para você incorporar nos seus hábitos. Foi um material publicado no ano de 2021, então ele é relativamente recente. Eu estou gravando esse vídeo em 2023, então não faz tanto tempo assim que ele foi feito. E ele foi criado pensando especialmente na população brasileira, então esse é um dos pontos fortes dele. Eu espero que esse vídeo e que esse guia sejam úteis para você. Um grande abraço e até a próxima!